A sala de leitura no escritório do advogado Samuel Parker parecia uma bomba prestes a explodir. 20 parentes espremidos em um espaço feito para 10, com uma tensão tão densa que dava para cortar com uma faca. Meu pai, Henry, ocupava a primeira fileira, impecável em seu terno de R$3.000, consultando o Rolex a cada meio minuto, como se tivesse compromissos mais urgentes do que aquele. Ao lado, minha mãe, Linda, apertava a bolsa de grife contra o peito, os nós dos dedos brancos de tão forte que segurava. Não me dirigia uma palavra desde o enterro, mas seus olhares gelados diziam tudo o que ela pensava. Isso está demorando demais, resmungou meu pai para seu advogado pessoal. Tenho uma reunião do conselho às 3. Mesmo ali, na leitura do testamento da própria mãe, o trabalho vinha em primeiro lugar. Era o retrato fiel de Henry Miller, um homem que sabia o custo de tudo, mas o valor de nada. Meu tio Charles encostava-se na parede, sua presença imponente ocupando espaço para 2. O mais velho dos 3 filhos de vovó, herdara sua altura, mas nenhuma de sua sabedoria. Seus olhos vermelhos percorriam o ambiente, calculando, medindo, já gastando mentalmente um dinheiro que ainda não era seu. Ao lado, Emily, sua terceira esposa, metade da idade dele, lixava as unhas com ar entediado. Conhecera a vovó havia apenas 8 meses, mas ali estava, pronta para colher os frutos. 60 milhões, sussurrou Charles para o irmão, James. Mesmo dividido em 3, depois dos impostos, são 13 cada um, no mínimo. James assentiu, ansioso, com gotas de suor na testa apesar do ar-condicionado. O caçula da família passará a vida adulta entre cassinos, sempre a uma aposta de distância do grande prêmio. Sua ex-mulher, sentada 3 fileiras atrás com os 2 filhos adolescentes, que ouviram uma única vez na vida, completava o quadro. Todos ali queriam sua fatia do império de Margaret Maggie Miller. As laterais da sala estavam lotadas de primos distantes, parentes que mal reconhecia e até desconhecidos. O namorado recém-chegado anotava algo no celular, como se já planejasse investimentos. Era nojento. 4 dias antes, havíamos enterrado vovó, e aqueles abutres já babavam de ansiedade. Onde diabos está o Samuel? Exigiu meu pai, a voz cortando os murmúrios. Isso é falta de profissionalismo. A porta se abriu, e Samuel Parker entrou portando uma pasta de couro. Aos 74 anos, movia-se com a calma de quem aprendeu a não se apressar para ninguém. Advogado de vovó há 4 décadas, vira seu império de navegação nascer do zero, acompanhará cada vitória e cada tropeço. Seu rosto era impassível, mas quando nossos olhares se cruzaram, algo passou entre nós. Não era compaixão exatamente, mas talvez compreensão. Obrigado a todos por comparecerem, iniciou, colocando a pasta sobre o púlpito. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o testamento da senhora Miller foi elaborado com extrema precisão e é juridicamente inatacável. Qualquer tentativa de contestá-lo será enfrentada com todo o rigor do escritório que ela ajudou a construir. Meu pai bufou. Vamos logo, Samuel. Todos sabemos por que estamos aqui. O maxilar do advogado se contraiu, mas ele manteve a postura. Muito bem. Abriu a pasta. Última vontade e testamento de Margaret Maggie Miller, redigido 8 meses antes de seu falecimento. O silêncio tomou conta da sala. Era o momento que todos aguardavam. O dia do pagamento que resolveria dívidas, financiaria sonhos e saciaria a ganância de cada um. Mas eu não pensava em dinheiro. Lembrava da mão de vovó na minha, 4 semanas antes, tão leve que parecia já pertencer a outro lugar. Recordava do último pôr do sol que vimos juntos, da janela de seu quarto, da luz refletindo nas lágrimas em seu rosto quando disse que se orgulhava de mim. Nenhum daqueles presentes estivera ali naquele instante. Nenhum. Samuel retirou o primeiro documento. O papel, solene e importante, escondia algo mais. Vi os envelopes selados no fundo da pasta. Seus dedos hesitaram por um segundo sobre o último, e ao erguer os olhos, fitou-me diretamente. O advogado pigarreou, ajustou os óculos e começou a ler. E com as primeiras palavras soube. Vovó preparara algo que ninguém esperava. Afinal, Maggie Miller jamais fizera nada do jeito convencional, e certamente não começaria agora, em sua despedida final. 4 anos atrás eu era mais um na multidão. Um mestre de obras em Seattle, gerenciando equipes em canteiros comerciais e voltando para um apartamento de um quarto que cheirava a comida do vizinho. Meus dias começavam às 6 da manhã, entre café preto e plantas baixas, e terminavam às 8 da noite com uma cerveja e qualquer jogo na TV. Era uma vida simples, previsível, e eu não reclamava. Minha relação com a família sempre foi um quebra-cabeça com peças faltando. Meu pai, Henry Miller,
um peso pesado da banca de investimentos, nos mudará de Seattle para São Francisco quando eu tinha 15 anos, só para voltar sozinho 3 anos depois, deixando-me para me virar na faculdade. Mandava dinheiro, é claro, mas nunca tempo, nunca atenção. Nossas conversas duravam o necessário para ele confirmar que eu não estava manchando o sobrenome da família. Você trabalha em construção? Dissera ao saber do meu emprego, apesar do diploma em administração. Ethan, isso está abaixo de você. Gosto de construir coisas, respondi. Coisas que duram. Ele desligou sem se despedir. Isso foi 3 anos antes de vovó adoecer. Minha mãe linda era pior à sua maneira. Casara-se pelo sobrenome e pelo status que ele trazia. Passava os dias no clube social, organizando eventos para causas que não conseguia nem nomear, só para aparecer nas colunas sociais. Quando eu era criança, às vezes me olhava como se tivesse se esquecido de que eu existia, como um acessório que comprara e guardara no fundo do armário. Meus tios eram um capítulo à parte. Charles, o mais velho, já queimara 5 casamentos e 5 negócios, cada fracasso mais espetacular que o anterior. Tinha o dom de transformar qualquer ideia em um negócio certeiro até tudo desabar. James, o caçula, vivia como se a vida fosse uma festa interminável em Las Vegas. Ligava uma vez por ano, sempre precisando de um pequeno empréstimo, que ambos sabíamos que nunca seria pago. Até que veio aquela manhã de outubro que mudou tudo. Eu revisava alvarás quando o celular tocou. O nome de vovó Meg na tela era tão incomum que saí para atender. Ethan, meu querido, disse ela, e algo em sua voz me alertou, uma nota que nunca ouvira antes. Preciso ver você. Pode vir neste final de semana? Claro, vovó. Está tudo bem? Conversamos quando você chegar. O trajeto até Cannon Beach levava 2 horas e 15 minutos. Fiz em 100. A mansão à beira-mar com seus 30 cômodos de madeira e vidro, erguia-se sobre um penhasco de frente para o Pacífico. Construída em 1995, depois que a empresa dela havia se tornado um império global em 1995, mas quando cheguei, Meg não estava em nenhum daqueles salões imensos, com suas vistas deslumbrantes para o oceano. Encontrei-a na cozinha, preparando o chá da mesma forma metódica e tranquila de sempre, como se o mundo não estivesse desmoronando sob nossos pés. Câncer no pâncreas, disse ela, servindo-me uma xícara com mãos firmes. Estágio 4. O ar saiu dos meus pulmões. 20 meses no máximo, se a sorte estivesse do nosso lado. A caneca queimava minhas palmas, mas eu a segurei com força, como se aquele calor pudesse me impedir de desabar. E os tratamentos? Segundo as opiniões, tem que haver algo. Ela assentiu, sentando-se à minha frente na pequena mesa de café da manhã, onde, anos atrás, me servia panquecas aos domingos enquanto eu contava sobre a escola. Vou lutar, afirmou com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Mas preciso de alguém ao meu lado. Alguém em quem confio. Meu pai já começou a ligar falando em procuração. Seus irmãos estão farejando como tubarões. Preciso de alguém que se importe comigo, Ethan. Não com o que tenho. Me mudo amanhã, respondi sem hesitar. Seu trabalho, sua vida em Seattle. Você é minha família, vovó. A única que realmente importa. Apontei para a xícara. O emprego vai estar lá quando eu voltar. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Seus dedos, finos como ossos de pássaro, ainda conservavam uma força surpreendente. Sabe do que mais me lembro em você? Perguntou com um sorriso que carregava décadas de memórias. Quando tinha 7 anos, havia um menino na sua escola. Oliver, acho. O pai dele havia perdido o emprego, e ele parou de levar lanche. Você deu a ele todo o seu dinheiro da merenda por um mês inteiro. Voltava para casa com fome, mas nunca reclamou. Não sabia que você sabia disso. Mães sempre sabem, querido. Seus olhos brilharam. E avós sabem ainda mais. Foi então que entendi. Você já compreendia o que realmente importa neste mundo. Não é o dinheiro, não é o status. É o ato simples de estar presente para quem precisa de você. Naquela noite, liguei para meu chefe e negociei uma licença sem prazo. Em 6 horas, meu apartamento em Seattle estava esvaziado. Na manhã seguinte, eu desempacotava minhas coisas em um dos quartos de hóspedes da casa de Meg, pronto para o que viesse. Nenhum de nós imaginava que aqueles 20 meses se transformariam em uma prova de fogo de revelações, dor e a definição mais cruel e bela do que significa ser família. O primeiro sinal de que a tempestade estava prestes a desabar chegou exatamente uma semana depois. O Mercedes do meu pai estacionou na entrada às 8 da manhã, sem aviso. Ele entrou sem bater, carregando uma pasta de couro cheia de documentos, como se aquela casa ainda fosse dele por direito. Mãe, precisamos discutir seus bens.
anunciou, ignorando minha presença à mesa do café. Com o diagnóstico, é crucial proteger o patrimônio de questões tributárias. Meg baixou sua xícara com uma calma que gelou o ar. Henry, não nos vemos há 8 meses, e suas primeiras palavras não são nem um bom dia. Isso é importante, insistiu, espalhando papéis sobre a mesa. Assine aqui e aqui. É só transferir alguns ativos para trustes protegidos. Procedimento padrão. Ela pegou um dos documentos, leu cada linha com atenção cirúrgica, então os empurrou de volta. Esses trustes te dariam controle imediato sobre minhas contas. Alguém precisa gerenciar as coisas se você ficar incapacitada. Tenho câncer, Henry. Não demência. Sua voz era cortante. E tenho Samuel para assuntos legais. Agora, você veio até aqui para tomar café da manhã com seu filho e comigo, ou só para tentar me roubar? O rosto dele ficou vermelho. Estou tentando ajudar você. Não. Ela se levantou devagar, como quem mede cada palavra. Você está tentando ajudar a si mesmo. Há uma diferença. Uma que eu lhe ensinei há muito tempo, embora pelo jeito a lição não tenha pegado. Ele arrancou os papéis da mesa e saiu batendo a porta. Pela janela, vi quando parou no jardim para fazer uma ligação antes de acelerar o carro estrada abaixo. Em menos de 1 hora, o telefone fixo tocou. Era minha mãe. Meg, querida, a voz dela pingava melado falso pelo alto-falante. Henry só está preocupado. Talvez eu devesse visitar vocês. Ajuda com os preparativos. Linda, Meg interrompeu, seca. Você não põe os pés nesta casa há 3 anos. Não comece a fingir agora. O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Quando desligou, Meg virou-se para mim com um sorriso triste. Os abutres sentiram o cheiro da morte, Ethan. Observe como vão circular. Ela estava certa. Nas 4 semanas seguintes, os ataques se tornaram mais ousados. Meu tio Charles apareceu uma noite bêbado batendo na porta às 3 da manhã. Preciso de 60 mil. Gritou quando abri. Meu restaurante está afundando. Ela está sentada em cima de milhões enquanto seu filho perde tudo. Vá para casa, Charles. Você está alcoolizado. Seu parasita. Cuspiu, cutucando meu peito com o dedo. Fazendo de conta que é o neto perfeito. Mas todos sabemos que você só está esperando sua parte. Quanto ela prometeu? 10%? 20%? Estou aqui porque a amo. Amo. Ele riu, amargo. Amor não paga contas. Amor não salva negócios. Empurrou-me com força. Chame ela agora ou eu entro. Bloqueei a passagem. O cheiro de uísque azedo enchia o corredor. Tente. Por um longo segundo ficamos imóveis, tio e sobrinho, separados por um abismo de ganância e princípio. Finalmente, ele recuou, os olhos injetados de ódio. Isso não acabou. Esse dinheiro pertence aos filhos dela, não há um caso de caridade. Quando fechei a porta, encontrei Meg sentada junto à janela do quarto, lágrimas escorrendo em silêncio. Eu os falei tanto assim? Sussurrou. Como meus meninos viraram estranhos para mim. O tio James escolheu um caminho diferente, mas igualmente cruel. Contratou um psiquiatra para avaliar a capacidade mental de Meg, alegando que ela não estava apta a gerir seus próprios negócios. O médico apareceu sem aviso numa tarde de terça-feira, com um sorriso profissional e um prontuário na mão. Estou aqui para a avaliação cognitiva de Meg Miller, anunciou como se fosse uma formalidade qualquer. Ela o encarou da porta, frágil na aparência, mas com uma autoridade que enchia a sala. Jovem, construí um império de navegação do zero, negociei com sindicatos e governos, e presidi reuniões de conselho até o ano passado. Ainda posso vencer qualquer um nesta casa no xadrez, recitar Shakespeare de memória e equilibrar meu próprio talão de cheques. A voz baixou, letal. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia e meu advogado. O médico saiu, mas James não desistiu. Denunciou-me aos serviços de proteção ao idoso, acusando-me de explorar uma pessoa vulnerável. A investigação que se seguiu foi humilhante. Meg teve que provar a estranhos que estava em sua própria casa por vontade própria, que suas decisões eram suas, e não de um neto. Oportunista. Enquanto isso, o câncer avançava. A quimioterapia a deixava prostrada. Dias em que ela não conseguia sair da cama. Aprendi a administrar medicamentos, trocar soros, ajudá-la a se arrastar até o banheiro. O trabalho físico era exaustivo, mas era o peso emocional que doía mais. Ver aquela mulher que havia construído impérios e criado uma família reduzida a esperar que, pelo menos um de seus filhos aparecesse sem segundas intenções. Minha mãe enviava flores todo mês, sempre com o mesmo cartão, pensando em você. Melhore logo, linda. Nunca uma visita. Nunca uma ligação que não fosse protocolar. Meg pedia que eu doasse os arranjos para o hospital.
Alguém deve tirar algum conforto dos gestos dos meus filhos, dizia, com um cinismo que partia o coração. Mesmo que eu não consiga. As traições se acumulavam como neve no inverno fria e sufocante. Cada uma lascava um pouco mais da alma dela, até eu temer que morresse de decepção antes que a doença a levasse. Mas através de tudo isso Meg seguia planejando algo. Reuniões secretas com Samuel. Arranjos que se recusava a discutir comigo. 8 meses antes de ela partir, tudo mudou. Era uma manhã cinzenta de fevereiro quando o Lincoln Town Car de Samuel Parker subiu a ladeira da entrada. Ele trazia uma pasta de couro grosso e um gravador. Mesmo baralho que você usou para trapacear no pôquer quando tinha 16 anos, roubando $50 do seu irmão mais novo. Aquele que você jurou nunca ter feito. A carta do as de espadas ainda tem a marca que você riscou na ponta para identificá-la. Guarde-o como lembrança de que cedo ou tarde todas as trapaças vêm à tona. O silêncio na sala era tão denso que dava para cortar com a lâmina da vergonha. James engoliu em seco, os dedos trêmulos buscando inutilmente o lenço no bolso. Sua advogada cochichou algo, mas ele nem piscou, os olhos presos àquela pasta de couro como se ela guardasse não apenas documentos, mas o peso de décadas de mentiras. Samuel prosseguiu impassível. A meu genro, Richard, sua voz cortou o ar como uma faca afiada. Deixa a coleção completa de relógios que você tanto admirava. Cada um deles, porém, terá seus ponteiros removidos e substituídos por outros que marcam apenas a hora exata em que você cancelou uma visita à sua sogra doente para fechar um negócio urgente. Há 37 relógios. 37 desculpas. 37 oportunidades perdidas de ser humano. A máscara de sofisticação de Richard rachou. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um som estrangulado, como se alguém tivesse apertado sua garganta. Minha mãe, sentada ao lado dele, ficou tão pálida que suas sardas pareciam manchas de tinta sobre porcelana quebradiça. E então Samuel virou a página. Aos meus netos, ele fez uma pausa e pela primeira vez, um lampejo de algo quase como satisfação cruzou seu rosto. Deixo tudo. O ar foi sugado da sala. Tudo, repetiu Samuel, como se saboreasse a palavra. A totalidade das ações da Miller Shipping. Todas as propriedades, incluindo a casa principal, os apartamentos em Nova York e Paris, e a ilha na Carolina do Norte. Todas as contas bancárias, os investimentos, os fundos offshore. Cada centavo, cada ativo, cada pedaço de patrimônio que construí com minhas próprias mãos. Dad se levantou tão rápido que sua cadeira bateu na parede. Isso é impossível. Não é, disse Samuel, calmo. E há mais. Ele pegou outro documento. Com uma condição. Ethan Alexander Miller deve ser o único administrador desses bens até completar 35 anos. Até lá, nenhum dos herdeiros mencionados anteriormente, ele olhou diretamente para meu pai e meus tios, terá acesso a qualquer recurso, a menos que Ethan, por sua própria vontade e julgamento, decida conceder. Qualquer tentativa legal de contestar esta cláusula resultará na doação imediata de 50% do patrimônio líquido para instituições de caridade escolhidas por Meg em vida. O grito de Charles ecoou como um tiro. Ela não pode fazer isso. Ela fez, respondeu Samuel, fechando a pasta com um estalo seco. E fez de maneira irrevogável. Meu pai avançou sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Você manipulou ela. Isso é fraude. Ela estava doente, confusa. Ah, Henry. A voz de Samuel era gelada. Você realmente acha que uma mulher que construiu um império do zero, que sobreviveu a uma depressão, a uma guerra, e a 3 filhos ingratos, não teria previsto isso? Ele abriu a pasta novamente e jogou uma pilha de laudos médicos sobre a mesa. Aqui estão os atestados de 3 neurologistas, 2 psiquiatras e seu próprio médico pessoal. Ele enfatizou as palavras, confirmando que Margaret Miller estava em plena posse de suas faculdades mentais no dia em que assinou este documento. Inclusive, ele sorriu, ela gravou uma declaração em vídeo, que será apresentada em qualquer corte que ousar questionar sua sanidade. Minha mãe soluçou em um som teatrais calculado. Ethan, como você pôde deixar ela fazer isso com a sua própria família? Eu não respondi. Não era a mim que ela falava. Era o espelho, a plateia imaginária que sempre assistia ao espetáculo de sua vida. Samuel se virou para mim. Ethan, como executor, você tem o direito de tomar posse imediata dos documentos completos. Mas antes, ele puxou um envelope amarelado do bolso interno do paletó. Sua avó deixou isto para você, para ser lido apenas quando estivesse sozinho. Meus dedos tremiam ao pegar o envelope.
O papel era grosso, quase áspero, e no verso, em letra trêmula mas firme, estava escrito: para meu neto, que sempre soube o valor das coisas que não se compram. Quando levantei os olhos, a sala era um caos de vozes sobrepostas, ameaças, lágrimas falsas. Mas tudo soava distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Porque, pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar. O tipo de riqueza que nenhum banco poderia guardar e nenhum advogado poderia roubar. Aquele envelope, com seu papel amarelado pelo tempo e a tinta que ainda cheirava a rosas secas, pesava mais que todos os contratos e ações que minha família já havia assinado. Porque ali, entre aquelas linhas escritas à mão, estava a única herança que realmente importava, a prova de que eu não era como eles. O vento batia forte no penhasco, levantando areia e sal do oceano, como se a própria natureza quisesse apagar os vestígios daqueles que haviam transformado amor em moeda. Abaixo de mim, as ondas quebravam contra as rochas com uma fúria que ecoava o ódio daquela sala de advogados. Mas eu já não ouvia mais os gritos. Só a voz dela, baixa e firme, como sempre fora quando me ensinava que as coisas mais valiosas são as que não podem ser compradas, vendidas ou roubadas. Você não é como eles. Essas palavras, rabiscadas no final da carta, eram o veredicto que minha avó havia deixado não só para mim, mas para o mundo. Ela não precisava de um testamento para provar isso. Bastava olhar para as escolhas que eu já havia feito, as noites no hospital segurando a mão de um estranho porque ninguém mais o faria, os fins de semana construindo casas para famílias que perderam tudo, os jantares que dividi com pessoas que minha família chamaria de inferiores. Eu já era rico muito antes daquele dinheiro existir, só não sabia disso. O 1,5 milhão de dólares no fundo não era um presente. Era um espelho. Toda vez que assino um cheque para pagar uma conta médica ou um aluguel atrasado, vejo o meu reflexo nos olhos de quem recebe, não como um salvador, mas como alguém que entende que a verdadeira abundância não está em ter, mas em poder dar. Minha avó não me deixou dinheiro. Ela me deixou uma missão: transformar sua fortuna em algo que nem a ganância nem o tempo poderiam destruir. A reserva que leva meu nome já está quase pronta. Crianças correm pela areia onde antes só pisavam os pés daqueles que podiam pagar pelo privilégio. Famílias fazem piqueniques onde minha família só via dólares. E eu sento no mesmo banco de madeira onde minha avó me ensinou a pescar, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja, e sorriu. Porque ela ganhou. Eles podem ter perdido uma fortuna, mas eu ganhei um legado. E legados, meu caro, são a única coisa que nem a morte nem os advogados podem tirar de você. Algo que valia a pena, algo que transcende notas de dólar e cláusulas contratuais. Semana passada, as portas da reserva se abriram oficialmente. Centenas de famílias lotaram o lugar no primeiro dia. Crianças ergueram castelos de areia onde antes floresciam as rosas cuidadosamente podadas pela minha avó. Adolescentes riram jogando vôlei no espaço que um dia abrigou uma fonte de mármore importado, enfeite inútil para ostentar riqueza. Um casal de idosos dividia sanduíches no mesmo banco onde eu e vovó movíamos peças de xadrez ao som das ondas, enquanto o sol se despedia do dia com a mesma pompa de sempre. Foi então que uma menina, não mais que 6 anos, correu até mim, dedo esticado para a placa recém-inaugurada. É você, Ethan? Assenti. Por que seu nome está no parque? Sorri, agachando para ficar na altura dos olhos dela. Minha avó queria que todos tivessem um lugar lindo para ver o mar. Ela franziu o senho, pensativa. Ela achava que as melhores coisas da vida deviam ser de graça? Exatamente. Outra pausa. Ela é legal. Tá aqui? Olhei ao redor, as risadas, as ondas quebrando na praia, os sorrisos de pessoas que jamais saberão o nome de Maggie Miller, mas que colherão os frutos da última batalha que ela travou contra a ganância. Tá, respondi, a voz um pouco rouca. Ela tá em cada pedacinho disso. Se essa história mexeu com você é porque entende. Família não se mede por laços de sangue, mas por quem permanece quando o mundo desaba. Compartilhe isso com alguém que precisa lembrar que riqueza não é o que você acumula, mas o que você deixa para trás, não em cofres, mas em corações. E se você acredita que as melhores heranças são feitas de amor, não de dinheiro, deixe nos comentários. O que é riqueza verdadeira para você? Porque aqui a gente conta histórias de redenção, de amor que surge onde menos se espera, e de legados que nenhum testamento poderia conter. Não perca os próximos capítulos dessa jornada. Inscreva-se, ative o sininho e lembre-se, o maior patrimônio que você pode receber, ou deixar, não tem preço. É a certeza de que, no fim das contas, você foi amado de verdade.